Num mundo lotado de histórias de fantasia, o que faz uma obra atravessar décadas e marcar a alma de tanta gente, cara? Vamos ser sinceros, muitos olham para Berserk e só vê um cara com uma espada, cercado de escuridão e violência. Mas isso, meu amigo, é só a casca, a superfície de um oceano de complexidade. E se eu te dissesse que a história de verdade é sobre a força e a fragilidade de uma amizade? Sobre o preço devastador de um sonho. E cara, a teimosia quase irracional, um humano capaz de achar a luz no meio do abismo mais profundo. Se você busca uma história que vai mexer com suas emoções, te fazer questionar o bem e o mal, aqui eu vou te dar alguns motivos pelos quais você precisa conhecer os animes de Berserk. Vamos para o primeiro motivo. O primeiro pilar que faz de Berserk uma obra-prima é a sua narrativa. Não estamos falando de uma simples jornada do herói aqui, cara. Estamos falando de uma tragédia épica, com um peso digno de Shakespeare, mas ambientada num mundo de fantasia sombria, como chamamos de Dark Fantasy, inspirada na Europa medieval. A história nos apresenta Guts, um mercenário solitário que tem a vida virada de cabeça para baixo quando encontra o Bando do Falcão, que é um grupo liderado por um cara ali simplesmente absurdo, com carisma lá em cima, chamado Griffith. O que começa como um conto de camaradagem e glória nos campos de batalhas, aos poucos se torna meio que uma história sombria, até mesmo com pitadas de inveja, ambição e, claro, o preço do poder. O coração da obra é a relação entre Guts e Griffith. Guts, que nunca teve um lugar no mundo, encontra um propósito ao lado do Griffith. E Griffith, que sonha em ter o seu próprio reino, vê em Guts a ferramenta perfeita para chegar lá. Entende? Olha a conexão. E essa interdependência, nem sei se tá certo esse termo, mas ela cria uma das dinâmicas mais fascinantes e complexas para mim da ficção, cara. Essa é uma história que não tem medo de mergulhar na escuridão. Aqui você vai conhecer um dos momentos mais chocantes e um dos pontos mais sinistros de obra que já fizeram, mano. Um ato, uma situação chamada O Eclipse. Eu não vou te dizer o que é e não vou dizer o que acontece. E o mais sinistro é que não é só um plot twist. É meio que redefine toda a jornada do nosso protagonista, transformando uma história de ambição numa saga brutal de violência e sobrevivência, cara. Segundo motivo, personagens que sangram humanidade. Se a trama é o esqueleto, os personagens são a alma de Berserk, cara. Uma alma profunda, complexa e dolorosamente humana. O protagonista, Guts, passa longe de ser um herói convencional, cara. Ele é um anti-herói trágico, forjado por uma infância de abuso e solidão, que foi marcado por cada batalha que travou durante a sua vida. Sua jornada não é para salvar o mundo, mano. O foco aqui é sobreviver no mundo, movido por uma fúria que quase o consome. A genialidade da história, acho que tá em mostrar a evolução do Guts, cara. Na moral, você vê uma construção do Guts em etapas, mano. Ele, claro, ele criança, mas ele, antes de se juntar ao Bando do Falcão, ele quando se torna um membro do Bando do Falcão, que começa uma construção ali muito boa, inclusive, só que tem um ato de quando ele vira meio que um cara muito forte, no sentido não de força, mas sim de comando dentro do Bando do Falcão, dentro do grupo de mercenários. O Guts é reverenciado, mano. Os soldados falam, cara, que esse maluco é brabo, eu quero ser ele. E isso molda ele, molda a personalidade dele. Na verdade, aflora as coisas boas que estavam dentro do coração dele. Só que, claro, é um Dark Fantasy, então acontece muita desgraça. E nessa história você vê ela mesmo obrigando o Guts a confrontar o próprio ódio. A essa parada de ser um lobo solitário, depois ser um protetor. Não sei se qual mundo eu devo pertencer mais, sabe? A conexão humana é a única coisa que traz um alívio a ele, a tanto sofrimento, a tantas coisas que ele passou, mano.
Sua luta não é só contra outras espadas, cara, mas contra a escuridão que vive dentro de si. E do outro lado nós temos Griffith. É muito a personificação da ambição que corrompe a alma. O cara é carismático, inteligente, mano, um absurdo. A complexidade não para neles, mano. Personagens como Casca, que é uma guerreira forte, mano, porém tem uma tragédia muito foda também na vida, na infância. É uma das personagens que tem um destino muito forte, mano, dentro da obra, sabe? Com ela vinculada a essa dupla, né, acaba meio que mesclando com temas como lealdade, trauma, redenção e tudo isso de forma muito brilhante, cara. Motivo 3. Uma atmosfera única e inesquecível. É impossível falar das adaptações de Berserk, mano, sem citar a atmosfera que elas criam. Cada uma à sua maneira. Traduz o mundo sombrio e visceral da história para as telas. As animações misturam com perfeição a brutalidade da guerra medieval, criando meio que uma tensão constante, onde o caos pode explodir a qualquer momento. O mundo é habitado por dor, ódio, vingança, todos os sentimentos ruins. E tudo isso serve para mostrar a crueldade dentro desse universo e o peso que isso impõe na mente dos próprios personagens. O anime de 1997, com seu estilo de arte mais antigo, é aclamado por capturar perfeitamente a atmosfera melancólica e opressora da obra. Ele tem uma vibe de anime sujo, sabe? Ele é sujo, underground, umas paletas de cores, um estilo de animação bem sujo, bem pesado. Só que a gente também tem a trilogia de filmes, que aposta uma abordagem mais cinematográfica. Aí muda bastante tanto a narrativa visual, quanto os elementos mais inseridos nela. Então, o anime de 97 e o filme é totalmente diferente. Por mais que tenha a trama parecida, seja a mesma trama, a mesma história, essa narrativa visual e o que eles propõem colocar na obra e não colocar muda tudo. O anime, ele mistura animação 2D com CGI para dar aquela escala épica nas grandes batalhas. Ambas as versões conseguem transportar o espectador para esse universo belo e aterrorizante, cara. Então, não tem nem o que falar, mano. Qualquer um você tá bem servido. Minha recomendação, assista os dois. Se você busca uma história que vai te marcar pra sempre, dê uma chance a um dos dois. O que pode acontecer é você querer ver mais, porque o anime ele fecha num momento onde se deveria ter continuação. Você fala, e agora? Acabou? Você tem duas opções. Ou você vai pra um anime CGI muito mal feito, ou você vai pro mangá. E aí eu faço uma outra recomendação. Se você for pro mangá, releia do começo. Mas enfim, quero saber de você. Qual desses motivos te intrigou mais? Qual você mais gostou? E se você já viu aqui, rapaziada, o anime, fala pra rapaziada outros motivos aí, pô. Pô, pode assistir por causa desse motivo aqui também, ó. Coloca aí, vamos se juntar aqui. Vamos trazer mais pessoas pra assistir Berserk. Coloquei uns motivos aqui e tamo falando de anime, tá? Se eu for falar pra mangá, fudeu. Fudeu. Aí, meu irmão, dá pra fazer 15, 20, 100 motivos. O anime também, né? Mas o mangá eu acho que é muito mais explorado. É bizarro a diferença. Mas enfim, tropa, tamo junto. Se inscreve no canal, é nóis, valeu e fui.